Olá, senhoras e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Seguindo isso, eu faço votação ou aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem como vocês estão vendo hoje, a teoria de hoje é: e se Canudos fosse um país independente? E não se o Antônio Conselheiro fosse o novo imperador do Brasil, tá? Não confundir com a teoria passada. E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu também pego sempre os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões. Porém, como o Canudos antecede tudo isso, vamos focar aí nos principais fatos, nos fatos específicos aí da história de Canudos, beleza? Mas enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E só contextualizando que a Guerra de Canudos foi basicamente o último bastião da monarquia brasileira durante a República. E por incrível que pareça, eles sobreviveram aí a 2 expedições do Exército Brasileiro. E na terceira expedição, o Exército Brasileiro não poupou ninguém, empacotou todo mundo e acabou com todo tipo de ideia de Canudos e revoltas e coisas do tipo. Mas como é que seria se Canudos tivesse conseguido virar um país independente? E é isso que nós vamos ver agora. Então, vamos já passar para a última batalha, onde Canudos, apesar da brutalidade, apesar de tudo, eles ainda conseguem sobreviver. Então, isso por causa de repercussão mundial, repercussão internacional, resistência, deserções, soldados aí vendo o absurdo que era e trocando de lado, ou então largando as armas. E com isso, o Canudos aí consegue se defender. Antônio Conselheiro vamos supor que ele vá de base aí, mas que ele já tivesse um sucessor ou então uma pessoa próxima. E já depois da guerra é assinado um acordo, é assinado um tratado, onde eles acabam reconhecendo Canudos como um país independente. E seria uma monarquia? Seria uma república canudense ou Reino de Canudos? Independente do que fosse, seria um país totalmente quase que teocrático, católico, e sem contar que eles iriam ter asco da elite brasileira, e também seria um local onde, obviamente, o ganha-pão deles seria os campos, as plantações, mas eles seriam pobres inicialmente. E isso eventualmente poderia vir a chamar a atenção aí dos comunistas, mas não agora. Já adiantando aí para 1907, 1908, vamos supor aí que o Brasil, vendo que não dá para manter um país dentro do Brasil, que ia ficar um negócio feio, que ia ficar um negócio sem sentido, eles vão supor que tenha a primeira guerra entre o Reino de Canudos e o Brasil, ou a República Canudense, mas a República de Canudos, mas enfim. Então, vamos supor que tenha a primeira guerra de Canudos, e com isso, algumas semanas apenas de guerra, no máximo um mês e meio aí de guerra, onde Canudos aí consegue se defender, justamente pelo fato de que o terreno ajuda, a guerrilha, no caso seria mais uma guerra de guerrilha, e sem contar que estava ficando caro enviar tanques, pessoas, cavalos, muita pessoa para sustentar, armas, munição. Então é algo que realmente já estava começando a complicar. Então eles acabam assinando aí um termo, e vamos supor aí que
como indenização, o governo brasileiro, por mais que ele odeie, ele acabe cedendo aí um pouco de terras aí para a República de Canudos ou para o Reino de Canudos. Então, né, a partir desse momento, o Canudos aí passa a ganhar um território, nada muito grande, mas também algo considerável. Já durante a Primeira Guerra Mundial, o Brasil provavelmente ficaria esperto com Canudos, mas Canudos se manteria neutro por motivos óbvios. Mas o porquê que o Brasil iria ficar esperto com Canudos? Qual era a ameaça que Canudos poderia ter? Com certeza não deveria ser falar fluente em alemão ou austríaco ou árabe, né, no caso do Império Otomano, ou então até mesmo húngaro, né? Então eu acho que essa não era a preocupação do Império Brasileiro, mas sim pelo fato, né, de que Canudos odiava a elite brasileira, odiava essas coisas. Então, com essa narrativa aí de ser contra a elite, de ser contra a burguesia, de ter uma vida agrária, uma vida no campo, isso podia atrair muitos comunistas, né? E a partir de 1917, a União Soviética abriu a caixa de Pandora para os comunistas. Então, diversos comunistas podem acabar vendo Canudos como basicamente o paraíso, a coletivização, o paraíso comunista, o paraíso socialista. Só que, né, eles iam dar de cara aí com a religião, porque, né, cristianismo e comunismo não se misturam. Mas a questão é que os comunistas até meio que poderiam ignorar isso, né? Poderiam falar a cultura do povo do campo, não tirar a religião deles, porque é parte, isso e aquilo. E então alguns comunistas podem sim meio que acabar indo para Canudos, e com isso o governo brasileiro já acaba vendo isso com mais desconfiança. Depois da Primeira Guerra Mundial e já com o período aí da revolta aí dos tenentistas, muitos tenentistas também, né, os que falharam, os que guerrearam ou que perderam o território, que perderam o posto, poderiam também acabar se refugiando em Canudos. Lógico que Canudos seria extremamente fechado, Canudos seria algo meio que quase que 100% militarizado, principalmente por causa de desconfiança aí na fronteira, mas eu acredito que eventualmente aí eles iam passar por uma análise, eles iam ver e tal, e eu acredito que os que mais seriam aceitos seriam os cristãos. Lógico que teria a coluna Lacerda, a coluna Prestes, aliás, perdoe. Então, o próprio Luiz Carlos Prestes, né, nessa hora aí, pode meio que acabar indo aí para Canudos, enfim. Então, o Canudos ia estar cheio de militares experientes, e isso poderia ajudar militarmente o país. Já a economia de Canudos poderia estar meio que tipo em frangalhos, né, mas ainda assim poderia ter alguma coisa, eles poderiam exportar algum tipo de coisa, agora o que eu não sei, e talvez aí um certo turismo, mas que no momento não vamos abordar isso. Então, em 1927 ou 1926, por aí, poderia começar a Segunda Guerra de Brasil contra Canudos. Mas o porquê isso? Porque o exército brasileiro poderia denunciar Canudos de estar abrigando terroristas, de estar abrigando golpistas, e isso era um pretexto aí para os militares brasileiros invadir Canudos. Mas dessa vez a guerra dura um pouco mais, né, com alguns militares experientes, comunistas e guerrilheiros, comunistas, guerrilheiros e até os mesmos sertanejos. Então eles poderiam sim acabar meio que pegando o exército brasileiro na surdina. Lógico que eventualmente, apesar do Brasil não ter muito avião, eu acredito que ainda assim alguns bombardeios mínimos aí poderiam acontecer em Canudos. Então seria a primeira vez que o Brasil bombardearia um país estrangeiro em sua história. Então isso seria irônico, né? Porque o Brasil meio que estaria bombardeando, entre aspas, seu próprio território. Mas assim como foi na China, durante a Revolta Manchu, né? Que a Cidade Proibida foi bombardeada pela primeira vez pela China, e a China bombardeou um país estrangeiro pela primeira vez. Então a gente ia repetir isso aqui, mas na versão PTBR. Mas o Canudos aí poderia se defender
Então, não acho que eles teriam uma indenização do governo, mas eles conseguiriam manter aí a terra, conseguiriam manter aí o pedaço aí de terra que eles conquistaram como indenização. Então eles vão indo, vão trabalhando, já a partir do Getúlio Vargas, ele ignora, né? Inicialmente ele ignora, ele tem outros planos, mas eu acredito que em 1938 ou 1939, aí perto da Segunda Guerra Mundial, ele pode... Minto, vamos retroceder um pouquinho. Agora, já durante o cangaço, né, durante a era do cangaço, muitos cangaceiros poderiam ver Canudos aí como um refúgio, pois era um local onde poucas pessoas eram alfabetizadas, a maioria das pessoas vivia no campo, então Lampião tinha diversas habilidades e isso poderia causar aí, né, a entrada do Lampião em Canudos, mas lógico que Lampião não seria tipo bem-vindo, ele seria inicialmente ele até poderia entrar ilegalmente em Canudos para explorar, ver o que dá para saquear as mulheres que tem ali para estudar, mas vamos supor aí que eles são surpreendidos aí pelos guerrilheiros, pelos soldados canudenses, e isso faz com que o Lampião entre em uma sinuca de bico, ou ele é expulso, ou ele é executado, ou ele aceita fazer parte aí de um exército do Canudos, ou então de uma milícia. Eu acredito que ele iria servir mais como um mercenário, pois ele seria algo autônomo, ele não gosta de receber ordens, ele não gosta de hierarquia, né? A não ser quando é com ele. Mas eu acredito que nesse momento ele meio que poderia aceitar, né? Uma vez que em Canudos, teoricamente, ele estaria protegido, ele poderia bater e correr, e com isso ia chamar a atenção aí de diversos fazendeiros aí do Nordeste, porque o Lampião ia bater, correr, bater, correr, bater, correr. O Getúlio Vargas não ia aceitar isso, e novamente aí eles iriam invadir Canudos, tendo a terceira guerra entre Brasil e Canudos. E isso já aí sim em 1938. Mas dessa vez o Vargas, né, com um pouco mais de treino, um pouco mais de preparo, dá um prejuízo aí. Só que, apesar de uma vitória militar do Vargas, ele acaba tendo um péssimo desfecho político, né, pois já ia ter mídia internacional, não sei se ia ter embaixadas, mas eventualmente poderia ter um gato pingado estrangeiro aqui ou ali para mandar informação, né, tipo a embaixada da França, a embaixada dos Estados Unidos, da Inglaterra, e falar das ações do Getúlio. Tá vendo, eles estão oprimindo essas pessoas, são pobres camponeses e pipipi, popopô. Então o Getúlio teria que se retirar de Canudos, por mais que militarmente falando ele já teria ganho essa batalha. Então, com isso, Canudos poderia acabar tendo que ceder aquele território que ele ganhou, ou então, pelo fato dele ter tido uma derrota diplomática, ele é obrigado a ceder uma outra parte de território como uma indenização. Então, e até outros países poderiam tentar investir aí em Canudos. Já durante a Segunda Guerra Mundial, Canudos poderia se manter neutro, afinal não ia ter muito o que ele fazer, ou então, para não mostrar hostilidade ao Brasil, enviar um pequeno contingente aí de soldados, né, ou para lutar ali na Argélia, no norte da África como um todo, meio que uma divisão sertaneja. Seria Shed, hein? E seria Shed. Então, só retrocedendo um pouquinho, né? Qual foi o destino de Lampião? Vamos supor que Lampião acaba tendo morrido aí em algum bombardeio aí do Getúlio Vargas em Canudos, ok? Agora, já durante a Segunda Guerra Mundial, para Canudos não se mostrar hostil ao Brasil e se mostrar importante e ter um local de fala mundialmente, ele manda aí a Legião Sertaneja, a Divisão Sertaneja, onde é um combate específico aí no norte da África, Oriente Médio, né, terrenos áridos e quentes, onde com certeza eles teriam experiência e onde o Brasil na vida real poderia ter lutado também, né? Mas enfim. Então, a partir desse momento, o Canudos é meio que consolidado, ele tem um reconhecimento, passa a ter mais reconhecimento internacional, negociações,
mas apesar disso não seria um país ultra rico. Agora na Guerra Fria aqui que as coisas complicam, por quê? Durante o período antes do período militar, as relações entre Brasil e Canudos poderiam estar ok, né? Poderiam estar de boa, tipo, você tá aí, eu tô aqui, mas eu acredito que eventualmente, né, aqui nós temos dois finais, tá? Aqui já começam algumas bifurcações. Por quê? Bem, muitos guerrilheiros, pessoas isoladas aí do governo militar, poderiam acabar indo se refugiar em Canudos, passando por todo aquele processo de revista e pipipi, popopó. Então, muitos deles poderiam acabar se refugiando em Canudos, e com isso, em 1972, 1974, por aí, o governo militar poderia acabar invadindo Canudos. E com isso seria uma guerra de tudo ou nada, né? Afinal, a desculpa do governo militar seria que eles estavam ali para caçar os comunistas. Porém, aqui já inicia o final ruim, tá? Mas tem um outro lado, o lado também que durante o período militar, os militares veem Canudos com bons olhos, pois é um povo do campo, um povo trabalhador, um pessoal religioso, que não tem ideais comunistas, não sabe o que não é que não sabe o que é socialismo, mas eles veem o socialismo como uma ameaça à religião. Então, aqui pode acontecer o quê? Aqui já vamos entrar na bifurcação. O final, o início, a bifurcação boa. O governo militar ele começa a trabalhar em conjunto com Canudos, né, para começar a caçar os comunistas, e com isso Canudos pode receber treinamentos militares, inclusive dar treinamentos militares para região específica, e ter boas relações aí com o Brasil. E, eventualmente, no final do período militar, poderia ter outros dois finais. O final bom, mas nem tanto, onde Canudos acaba assinando um memorando com o Brasil em 1987, 88, para se reunificar com o Brasil nos anos 90 pacificamente. Ou então Canudos passa a sobreviver como uma área de turismo, uma área de resistência, e com eventuais socialistas indo lá e pregando isso e pregando aquilo, mas a questão é que Canudos ia ganhar dinheiro com o turismo. E sem contar as inúmeras batalhas que eles ganharam. Agora, o final ruim. O final ruim seria o quê? O governo militar, nos anos 70, eles basicamente invadem Canudos aí com tudo ou nada, né? Dessa vez com tanques de guerra, artilharia, aviões, bombardeios e talvez até mesmo o apoio dos Estados Unidos, né? Para evitar que tenha uma crise aí, uma crise nordestina na América do Sul, justamente porque está na Bahia, está em Canudos, Canudos passa para Fortaleza, passa para os outros lugares da Bahia, e como o Nordeste, né, teoricamente, naquele período, talvez, na visão dos americanos, ser um lugar mais fácil do comunismo se proliferar, então os americanos poderiam ajudar o exército brasileiro a entrar com tudo e eventualmente fazer vista grossa para algum crime aí contra a humanidade. E com isso, em 1980, 82, né, vai ser uma guerra longa, pois não vai ser uma guerra de atrito, pois se os militares forem por tudo ou nada, eles vão acabar tomando a pior. Então devastar toda a terra e depois invadir a pé. E com tanques e blindados, enfim. Então, a partir de 1982, 83, Canudos é obrigado a se reunificar com o Brasil na força e, com isso, perder totalmente sua autonomia. Que, no final bom, ele até poderia ser reunificado com o Brasil, mas manter uma autonomia maior aí, tal, do que os outros estados. Agora, aqui nesse final ruim, não. Aqui nesse final ruim, Canudos seria anexado ao Brasil de uma forma bruta. E caso Canudos não fosse anexado ao Brasil, ele ia estar tão destruído, tão devastado, com as terras quase que todas inférteis, né, devido às bombas, às pólvoras, pessoas mutiladas e coisas do tipo, que não teria nem como ele sobreviver e eventualmente aí
o Brasil poderia sim acabar dando cabo aí do resto que sobrou de Canudos, ou então Canudos mesmo acabar se dissolvendo sozinho, com pessoas brigando entre si, e algumas partes aí voltando para o Brasil, e vai voltando, até que Canudos deixa de existir. Beleza? Mas enfim, comentem aí o que vocês curtiram, comentem aí o final que vocês acham que é o mais provável. Se é o final bom, né, onde ele é anexado, se é o final bom onde ele continua independente, ou se é o final ruim onde ele é anexado na paulada, ou se ele é independente, mas tão devastado que morre de fome. Comentem aí a teoria de vocês também, eu demoro, mas eu faço, beleza? Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Me siga no Insta, nas minhas outras redes sociais, vou estar deixando aqui na descrição. Quem puder ver as teorias tanto do card quanto da descrição também eu agradeço. Quem puder dar aquele apoio também, tamo junto. Beleza? Falou e fui!